Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Milena. E na aula de hoje eu vou ensinar vocês a usarem dois softwares para resolver problemas de programação linear. Já estou aqui dentro do MATLAB. Um dos softwares que a gente vai usar é o MATLAB para resolver os problemas de programação linear, PPL. E o outro software vai ser o Wolfram Alpha, tá? Bom, no MATLAB a gente usa um toolbox que chama LimProg. Já está pronto, implementado, é só colocar os dados para o MATLAB resolver. Eu vou dar aqui na tela de comando um help LimProg para a gente comentar um pouquinho sobre ele. Bom, então o default do MATLAB é o seguinte, o problema é de mínimo, tá? Estou minimizando uma função sujeita a uma restrição a x menor ou igual a b. Então, no MATLAB, o padrão do problema é sempre de mínimo e as restrições sempre menor ou igual a b. Se eu tiver restrição maior ou igual a b, eu preciso transformar, tá bom? E aqui no MATLAB não tem problema se o b é negativo. Então, ele pode entrar com b negativo, não tem problema, tá? Eu vou comentar aqui embaixo primeiro, ó. Qual o formato que eu uso? Esse aqui, ó. X, F, evol e exit flag igual limprog. Quando eu coloco esse comando, o MATLAB vai me retornar o valor do x ótimo, o valor da função objetivo no ponto ótimo e esse exit flag, que é uma bandeirinha. Ele sinaliza se ele achou a solução ou não. E aqui embaixo ele me fala quais são as condições de saída dessa bandeira, né? O ideal é que ele saia com a bandeira igual a 1. O limprog convergiu para a solução de x, tá? O 3, ele converge também, mas existe algum probleminha ali na região viável, tá? Então, o ideal é que ele saia com a bandeira igual a 1. Por exemplo, se sair 0, significa que ele fez o número máximo de iterações e não encontrou a solução. Então, ele solta a solução que ele encontrou ali depois de alcançar o número máximo de iterações que está no default do MATLAB. Se ele solta o menos 2, ele fala que ele não encontrou nenhum ponto dentro da região viável. Menos 3, que o problema é ilimitado. Menos 4, é que durante a execução do algoritmo foi encontrado algum valor que não existe, por exemplo, alguma divisão por zero ou algum problema envolvendo mais ou menos infinito. Menos 5 significa que tanto o problema primal como o dual são inviáveis, né? O número menos 7 significa que o problema é mal posto ou mal condicionado. O que significa isso? Talvez a matriz A lá dos coeficientes, os coeficientes são desproporcionais no sentido de magnitude. Então, talvez existem números muito grandes e números muito pequenos dentro da mesma matriz. Isso pode fazer com que essa matriz fique mal condicionada e traga problemas para a gente a solução do problema, né? Para que o algoritmo convirja, tá? Bom, e aí, aqui em cima, ó, tem as condições que a gente pode colocar. Esse aqui é o mais completo, ó. A gente coloca quem é a F, quem é A, quem é B. F é um vetor com os coeficientes da função objetivo. A matriz A é a matriz dos coeficientes das restrições. Restrição menor ou igual a B, tá? Que é o que o MATLAB usa. O B é o vetor, tá? O A é Q e o B é Q. O A é Q é a matriz das restrições de igualdade. Então, se eu tenho restrição de igualdade, eu vou colocar os coeficientes nessa matriz do A é Q. E o B Q é o B relativo às restrições de igualdade, né? E o LB e o B são os limites inferiores e superiores. Por exemplo, vamos supor que eu tenho alguma variável que ela vai de 5 a 15. Então, eu preciso colocar dentro do LB, que é o lower, que é o limite inferior, e o B é o limite superior, upper, tá? Bom, a outra possibilidade que tem também é de a gente colocar todas essas informações e ainda dar no MATLAB o x0, o meu ponto inicial, onde ele vai começar o algoritmo. Não uso isso não, eu deixo no automático, tá? Eu uso essa versão aqui.
Bom, pessoal, então o que nós vamos fazer? Sabe aqueles 4 vídeos que tá lá no YouTube, onde eu ensino a achar a solução gráfica de um PPL de 2 variáveis? Vou pegar alguns exemplos daqueles que estão lá e a gente vai resolver aqui. O primeiro deles, vou colocar aqui para vocês verem, maximizar 5x1 mais x2, sujeito a 2 restrições. x1 mais x2 menor ou igual a 2, x1 menos x2 menor ou igual a 1. E x1 e x2 maior ou igual a 0. Então, as duas restrições já está tudo menor ou igual a b, já está pronto aqui, né? Mas lembrando que o limprog só minimiza, e o meu problema é maximizar. Então, aqui, ó, a função objetiva é 5x1 mais x2, só que a gente vai colocar o quê? Menos f. Então, ó, vai ficar aqui menos 5, menos 1, tá? Então, ele vai achar o mínimo de menos f. Então, aqui é um vetor coluna f, tá? Menos 5 e menos 1. Aqui está matrizado os coeficientes. A primeira linha, 1, 1. E a segunda linha, 1 e menos 1. O b é um vetor coluna, 2 e 1. E aqui o limite inferior das variáveis, que é 0 e 0. Toda x1 e x2 maior ou igual a 0, tá? Então, aqui, ó, eu quero que ele me entrega o valor, né? De x, do fval e exit flag. Então, isso aqui é igual ao limprog, f, a, b. Aqui seria o a é que são as restrições de igualdade. Como a gente não tem, deixa vazio. A é que, b é que. Aqui o lb e o lu. Eu não tenho, deixo vazio, tá bom? Então, tá pronto agora. Eu venho aqui e vou dar rodar. Ele tá calculando ali. Ele já plotou aqui quem é a f, ó, o vetor, né? A matriz A, o vetor B e o LB. Ele falou que achou a solução, que x é 1,5, x1, né? 1,5 e x2 é meio, e o valor da função objetiva é menos 8, que no nosso caso é 8, certo? Deixa eu olhar aqui, foi exatamente isso que nós encontramos, né? x1 igual a 3 sobre 2 e x2 igual a 1 sobre 2. E ele soltou a bandeirinha, exit flag igual a 1, significa que ele encontrou a solução do meu problema. Então, tá ótimo, né? Então, não tem segredo para resolver aqui exercícios de programação linear no MATLAB. É muito tranquilo, né? Vamos fazer mais um? Vamos fazer um exemplo aqui que tá lá no canal do YouTube, onde a região viável, ela não existe. Aliás, ela existe, mas ela é ilimitada e a gente não consegue achar a solução. Eu vou colocar o videozinho dele aqui para vocês encontrarem depois. O problema é o seguinte, eu quero maximizar f igual a 2x mais y. Então, vamos lá. F. Maximizar 2x mais y. Então, aqui eu tenho menos 2, certo? E menos y. Então, menos 1. Então, ele tá certo. As restrições estão todas maior ou igual. X mais 2y maior ou igual a 2. 2x mais y maior ou igual a 2. Mas, para eu colocar aqui no MATLAB, tem que ser tudo menor ou igual. Então, a primeira restrição, que é x mais 2y maior ou igual a 2, ela vai ficar, vou multiplicar tudo por menos 1. Então, vai ficar menos x, então vai ficar menos 1, menos 2y, menor ou igual a menos 2. Então, eu vim aqui, menos 2. A outra restrição vai ficar menos 2, menos y, menor ou igual a menos 2 também. Menos 2. xy maior ou igual a 0. Beleza. Aqui em cima, gente, eu coloquei o comandinho CLC. Então, toda vez que ele rodar, a tela de comando dele vai ser limpa e ele vai plotar só o problema que ele está rodando aqui na hora, tá? Ele não vai acumulando na tela as respostas anteriores. Então, eu vou rodar. Já começou a rodar ali, ó. Vamos esperar ele. Ó, ele já saiu a resposta. Tá vendo o exit flag? Deu menos 3. O problema é ilimitado. E era exatamente o que nós achamos na solução gráfica, né? A região viável ela é ilimitada e aí eu não tenho como achar a solução, visto que eu estou querendo maximizar a função objetivo.
Então, tá vendo? Tanto que é legal essa questão da sinalização do exit flag, a bandeirinha, né? Que a gente consegue entender o que está acontecendo com o problema. É claro que a gente, na vida real, nos nossos problemas, a gente não vai resolver probleminhas só de duas variáveis, né? Quando é duas variáveis, a gente consegue desenhar e enxergar o que está acontecendo. Mas se você tiver um problema de 10, 15 mil variáveis, eu não consigo enxergar. Então é ótimo que a gente tenha essa sinalização do algoritmo para a gente entender o que está acontecendo, tá? Bom, acho que MATLAB é isso. Vou mostrar para vocês agora no Wolfram como fazer, tá? Então, vou mostrar agora para vocês como resolver aqui no Wolfram Alpha, já estou dentro dele, tá? No Wolfram Alpha, a gente não precisa ficar preocupando com padrão. A gente coloca do jeito que está escrito, ele entende e resolve, tá? Então, aqui, ó, aquele problema que o primeiro que a gente resolveu no MATLAB era maximizar, então, max 5x1 mais x2. Para não ficar escrevendo x1 e x2, eu vou colocar xy, tá? Então, 5x mais y, isso, né? Aí a gente coloca n, tá? Então ele vai entender que ele vai maximizar essa função dentro desse conjunto de restrições que nós vamos escrever agora. Que é a primeira restrição? x1 mais x2 menor ou igual a 2. Então, x mais y, x mais y menor ou igual a 2. Aí a outra restrição, a gente coloca and. Próxima restrição, x menos y, então x menos y menor ou igual a 1, and x maior ou igual a 0, and y maior ou igual a 0. Bom, escrevemos tudo. Vou colocar aqui maximize, tá? Pronto. E dá enter. E ele vai resolver. Então, aqui, ó. Maximizar a função 5x mais y. E aqui o domínio, que são as restrições. A primeira restrição e segunda restrição e terceira e quarta, que são as de não negatividade, tá? Então, ele falou que o máximo dessa função é igual a 8 e isso acontece no ponto xy igual a 3 sobre 2 e 1 sobre 2, tá? Então, novamente, a gente encontrou a mesma solução. Tem que encontrar, né? Nós encontramos a solução usando o Wolfram Alpha. Qual que é o problema do Wolfram Alpha? É ficar escrevendo isso toda vez. Se o problema for enorme, aqui não é prático, né? No MATLAB é muito mais prático, você coloca lá a matriz e pronto. Aqui tem que ficar escrevendo. Vamos fazer outro exemplo, onde a região viável ela é ilimitada, para ver o que acontece aqui no MATLAB. O problema era maximizar também 2x mais y. Então, aqui, 2x mais y, eu tinha x mais 2y maior ou igual a 2. Então, aqui é maior ou igual a 2. A outra é 2x mais y maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2. X maior que 0, y maior que 0. Isso. Então, dá Enter. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, ele falou que não achou o máximo global da função, tá? Não vai achar, porque a nossa região viável ela é ilimitada, então não existe o máximo global. Então, pronto. Tá vendo? É bastante tranquilo de resolver esses problemas usando o Wolfram Alpha e o MATLAB. No próximo vídeo, eu vou ensinar a resolver PPL usando o Excel, tá? Também é uma ferramenta bastante interessante. Ah, só um detalhe. Se eu quiser minimizar, como é que faz, gente? É a mesma coisa, tá? Vamos deixar aqui. Só que aqui eu venho minimize, tá? Mais. Tá aí. Vamos ver se ele acha o mínimo dessa função. Assim. Tem mínimo? Vai ter mínimo, né? Ó, o mínimo dela, eu acho que eu até comentei isso no vídeo quando eu resolvi ela lá no canal do YouTube. O mínimo dela dá um segmento de reta, ó. Tá vendo aqui? O segmento de reta? Tá? Aqui a reta, ó. Y igual a 2 menos 2x, tá? E aí, o valor mínimo vai ser igual a 2 na função
para qualquer ponto pertencente ao segmento de reta. Aqui ele não me deu a resposta, né, do intervalo, né, desse segmento de reta. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, o segmento de reta, os dois pontos extremos que ligam esse segmento de reta, um ponto é o 0,2, 0,2, deve ser esse aqui, né? E o outro ponto é 2/3 e 2/3, tá? Então, entre esses dois pontos tem o segmento de reta, onde eu tenho ali qualquer ponto pertencente a esse segmento de reta, vai ser solução do meu problema. Bom, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe aí e deixa o like, hein? Até o próximo vídeo.